A nossa saudação com a paz do Senhor ao trio de ouro, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, diretor André Salles, também aos nossos companheiros ministeriais e a todos vocês, ouvintes e telespectadores da 87 FM de Araçariguama, a rádio que virou televisão, programa Teus Altares Metodista. Hoje nós iniciaremos a parte 23 do discipulado módulo a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Teve seu início no livro de Malaquias 3,18, que diz: Então olhareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E caminhamos, e chegamos hoje, no anterior nós caminhamos em Romanos 6, de 1 a 14. E hoje eu gostaria de ler o mesmo livro de Romanos 3,23, que diz assim: Pois todos pecaram e destituídos carecem da glória de Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Amados, eu preciso dizer que a maioria das dores que eu e você sentimos são ocasionadas pelo pecado. A maioria, 99%, são coisas que fizemos ao pecar com o outro, contra o nosso próximo, contra Deus, e coisas que fizeram conosco. E a maior dificuldade que eu e você temos de lidar com esse pecado que nos alcança é porque nós ouvimos mais aquele chefe antigo do que a Deus. E eu e você precisamos dar mais ouvidos para o nosso novo chefe, que é Jesus Cristo, porque por Ele, para Ele e dele são todas as coisas. E recapitulando o capítulo 6, de 1 a 14, que a gente olhou nas partes anteriores, nós precisamos saber que o nosso velho homem, foi crucificado com Cristo. E é em considerar que através de Cristo nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Vivos para Deus. Eu e você precisamos saber, esse é o ponto. Amados, quando nós direcionamos o discipulado para o livro de Romanos, capítulo 6, sempre dizendo que é diferente aquele que serve ao Senhor. Aquele que serve ao Senhor tem uma nova vida. Eu queria aproveitar que estamos no começo do ano de 2026. Fevereiro, final de fevereiro. Avaliar coisas da nossa vida. Embora nós não temos na Bíblia essa construção de passagem de ano, que significa a ideia de uma nova vida, ou digamos que agora é uma nova etapa da vida, mas podemos aproveitar que é cultural nosso, de contarmos a vida assim pelos anos, e sempre podemos pensar assim que no ano anterior eu tinha determinados objetivos, determinadas metas, e começa um ano novo. Isso, de alguma forma, nos motiva a fazer coisas novas, a repensar algumas coisas, a avaliar coisas na nossa vida. Então, vamos pensar assim? 2026, vida nova. Ainda há tempo. Quer dizer, eu quero lembrar a mim e a você que nós somos nova criatura, que nós somos diferentes. E resgatando um pouco do que vimos, nós falamos que nós morremos para o pecado. Ou seja, o pecado não reina mais em nossa vida. Nós falamos que nós morremos para o pecado, nós fomos batizados na morte de Cristo, que nós ressuscitamos com Cristo e fomos crucificados com Cristo. Então, isso foi um pouco do nosso discipulado, se tratando de Romanos 6, de 1 a 14. Em que Paulo, inspirado, é claro, pelo Espírito Santo de Deus, nessa jornada de compreensão do que é ser verdadeiramente crente, um novo homem, ser diferente, ele, Paulo, procura nos mostrar o que é viver uma vida transformada pela graça. Ele nos apresenta, ele enfatiza que nós não somos mais como antigamente, como outrora. Nós, agora, em Cristo, nós somos nova criatura e durante todo o decorrer deste discipulado, deste módulo,
a palavra vai dizendo que nós somos nova criatura. Nós temos mais e mais de Cristo. Portanto, temos uma vida nova com menos pecado. Paulo escreve naquela ideia de que havíamos explicado de que o que é o Evangelho, que é o poder de Deus, que o Evangelho ele não só informa, o Evangelho ele transforma. Ou seja, lembrando lá no início da parte 20, 21 e 22, na mesma carta de Paulo aos Romanos, Paulo nos mostra que ele queria transpor algumas barreiras e levar o Evangelho mais longe, usando a igreja de Roma. Ele queria que o Evangelho fosse levado a terras mais longínquas. E para que isso acontecesse, ele precisava de uma igreja transformada pelo poder de Deus, pessoas diferentes. Portanto, essa carta apresenta uma forma tanto profunda assim do Evangelho. Mas ele começou a apresentar o Evangelho mostrando que nós precisamos de Cristo. Todos nós precisamos de Cristo. E por que nós precisamos de Cristo? Porque somos pecadores. Esse é o resumo da carta. Todos precisamos de Cristo. Como diz o versículo 23 de Romanos 3, que eu li no início, todos pecaram e destituídos e carecem da glória do Senhor. Portanto, amados, nós chegamos nesse momento e diz que nós pecamos e que nós somos justificados em Cristo, numa linguagem talvez jurídica, numa ideia em que nós estávamos num julgamento e nós somos considerados culpados. Mas Cristo recebeu a culpa em nosso lugar. Portanto, agora nós somos justificados em Cristo Jesus. E Paulo termina o capítulo 5, onde ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E talvez quem estivesse ouvindo Paulo aqui, onde abundou o pecado, superabundou a graça, quer dizer, quanto mais pecado, mais graça. E talvez isso trouxesse um pensamento lógico do seguinte fato: quanto mais pecado, mais graça. Então, quanto mais eu viver no pecado, mais vou ter graça. E Paulo vai, de uma forma cirúrgica, esclarecedora, combater esse pensamento pecador. Nós que recebemos uma nova vida em Cristo, nós que entendemos o Evangelho, nós que fomos justificados, nós vamos viver no pecado? Como isso? E Paulo pergunta: que diremos, pois? Como se Paulo estivesse antevendo alguém perguntando. Imagina, a carta está sendo lida por um romano. E esse romano levanta a mão e pergunta: Paulo, então, o que eu entendi é que se eu tenho mais pecado, eu terei mais graça? Então eu vou viver no pecado. E Paulo, de uma forma muito clara, responde no início do capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? E aí vem a resposta de Paulo: de modo nenhum, irmãos, amados, aqueles que são chamados em Cristo para serem diferentes, para terem uma nova vida, não vivem em pecado. Uma nova vida em Cristo nos tira da escravidão do pecado. Não tem cabimento alguém que fala que é de Cristo e ainda suporta ou tem práticas na sua vida que não condizem com a palavra de Deus. Amados, não existe crente mentiroso. Se mente, não é crente. Não existe crente desonesto. Não existe crente que não ama seu irmão. Não existe crente que não gosta de orar. Não existe crente que não tem comunhão com Deus. Não existe crente que não gosta de ler a Bíblia. Não existe isso. Aqueles que são de Cristo são identificados com Cristo. Hoje nós vamos ficar por aqui, na esperança de que você tenha ficado com um gostinho de quero mais. Eu te aguardo na próxima semana, com a parte 24
do módulo A Diferença entre aquele que serve a Deus e que não serve. Até lá, com carinho. mas Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Morreu minha morte pra
Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.